Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o Emílio de Rousseau ou da educação. Quem foi Jean-Jacques Rousseau? O primeiro livro da obra de Emílio ou da educação, como é chamado também, Rousseau descreve qual seria a idade da necessidade, que trata do nascimento do Emílio até os 2 anos de idade. Foi publicado simultaneamente com o Contrato Social, uma outra obra de Rousseau, sendo quase que um contraponto. O Emílio, por exemplo, Rousseau trabalhava um ser humano, enquanto no contrato social o Rousseau trabalhava o homem como um ser cidadão. Bom, Jean-Jacques Rousseau, ele nasceu em 1712 e morreu em 1778. Foi um filósofo social, teórico, político, escritor suíço. Foi considerado um dos principais filósofos do Iluminismo e um precursor do Romantismo. Suas ideias influenciaram principalmente a Revolução Francesa. Era o filósofo da liberdade como valor supremo, e sua obra sobre educação, pensador suíço, prega o retorno à natureza e o respeito ao desenvolvimento físico-cognitivo da criança. Então, dos 3 lemas dos revolucionários, liberdade, igualdade e fraternidade, apenas o último não foi objetivo de exame profundo na obra do filósofo, e os mais apaixonados líderes da revolta contra o regime monárquico francês, como Robespierre, por exemplo, o admiravam com grande devoção. O princípio fundamental de toda a obra de Rousseau, pelo qual ela é definida até os dias atuais, é que o homem é bom por natureza, mas está submetido à influência corruptora da sociedade. Um dos sintomas das falhas da civilização em atingir o bem comum. Segundo Rousseau, é a desigualdade, que pode ser de 2 tipos. A que deve as características individuais de cada ser humano e aquela causada por circunstâncias sociais. Então, entre as causas, Rousseau inclui desde o surgimento do ciúme nas relações amorosas, até mesmo a institucionalização da propriedade privada como pilar do funcionamento econômico. Então, no contrato social, por exemplo, quando Rousseau fala da propriedade privada, da institucionalização, do crescimento, do surgimento das cercas, então ele mostra muito claramente que a cerca é na cerca que está a desigualdade social. Então, a partir do momento que você diz, isso aqui é meu, aí você está dizendo que o outro não tem aquilo que você tem, ok? Então, ao começar seu trabalho sobre educação com essa frase, tudo está bem, quando sai das mãos do autor das coisas. E tudo degenera entre a mão dos homens. Veja só, então, enquanto nós estamos nas mãos do Criador, nós somos um ser natural, tudo está bem. A partir do momento que saímos das mãos do Criador e caímos das mãos da sociedade, as coisas acabam se degenerando. Então, percebe-se que a principal meta de educação para Rousseau é formar um agente livre, a partir daquilo que já existe em cada homem.
Então, sair da mão do criador e cair nas mãos do professor, por exemplo, faz com que a criança passe a ser tratada como um adulto em miniatura. Então, neste período, né, Idade Moderna, a criança, quando ela caía nas mãos do professor, ela não era ainda tratada como um ser especial, alguém que tinha muito a contribuir com a sociedade, mas que precisava de viver a sua infância. Não, pelo contrário, ela era tratada como um adulto em miniatura. Inclusive, as vestes, né, dessa criança eram a reprodução das vestes do adulto. Então, para Rousseau, isso é uma educação negativa e deve-se seguir um desenvolvimento interno e não apressar esse desenvolvimento. Então, este é um dos primeiros pontos, né, que Rousseau vem trabalhando no Emílio. Não se pode proteger demasiadamente as crianças ou corre-se o risco de desnaturalizá-la, não seguindo o seu curso normal. Aí nós temos a imagem de Rousseau, para vocês que ainda não o conhecem, tá? Então, vamos ver o segundo ponto da educação. Então, a educação negativa consiste em não ensinar nem a virtude e nem a verdade, mas em preservar um coração sem vício do erro, ok? O segundo ponto é o segundo nascimento, conforme Rousseau diz, tá? Então, é o aparecimento da necessidade sexual. Este aparecimento, esse surgimento dessas necessidades faz com que a criança sinta necessidade de se socializar. Então, o Emílio, ele vivia em um mundo sem outro, ele era único. E como mais ou menos o Robinson Crusoe na sua ilha deserta. Então, ele conhecia apenas o amor de si mesmo e a piedade que modera o amor de si mesmo para que ele não se desnatura em amor próprio. Então, a piedade eleva o sentimento ao amor e à justiça e à própria moralidade. Aí, Rousseau nos mostra o terceiro ponto, que é chamado por ele de a profissão de fé, ou seja, a unidade de toda a educação dada a Emílio. Então, o vigário descobre em Emílio o instinto divino, a voz celeste, o princípio do bem e da justiça, capaz de superar todas as contradições internas do ser humano. A natureza, as coisas e o ser humano. Então, esses são os 3 pontos. Mas, segundo Rousseau, a natureza é o desenvolvimento interno das faculdades e este primeiro ponto deve conduzir, dirigir as outras 2, ok? Bom, então, Rousseau propõe uma antropologia do indivíduo político, seguindo as idades da vida, do latente ao adulto. Parte da liberdade e a bondade natural, levando o Emílio a viver moralmente na sociedade humana. Então, ele não considera a educação como a segunda natureza, mas como a continuação da natureza por todos os desvios possíveis e inimagináveis. O homem deve ser socializado sem desnaturá-lo, educá-lo sem deformá-lo, mas
como elevá-lo à cultura sem sair dessa natureza? Então, a proposta é retirar o indivíduo das mãos dos educadores, tornando, por norma última, a própria natureza. Ou seja, não tratá-lo como um cidadão, mas simplesmente como um ser natural em construção através das fases do seu crescimento. Então, a proposta de Rousseau é respeitar cada fase individual da criança. O Emílio é um menino órfão, robusto e sadio fisicamente, correndo nos campos longe dos costumes da cidade, e é acompanhado por um preceptor desde o seu nascimento até os 25 anos de idade. Pelas próprias palavras de Rousseau, o Emílio é órfão. Não importa que ele tenha pai, mãe. Um pouco depois, ao longo do livro, Rousseau diz: uma criança bem formada, vigorosa, sadia. Então, isso vocês podem encontrar lá no Emílio, na página 33, conforme disse Rousseau. Então, a ação inicialmente do preceptor, já que seu papel é o de dirigir o educando, será alcançado com o trabalho permanente junto a Emílio, o menino de referência no seu percurso de desenvolvimento e também de crescimento. Rousseau, então, ele refere-se nesse livro mais sobre as crianças em geral do que especificamente sobre o seu personagem, o Emílio. Ele traça um panorama geral de quais são as bases da educação desse personagem e quais são seus conceitos, objetivos para ela, sempre reforçando que sua máxima é de que os homens são naturalmente bons e só se degeneram se esses não puderem ser educados corretamente. Nessa primeira fase, descrita no livro, o autor se preocupa, entre outros pontos, com a amamentação, com a escolha de uma ama sadia de corpo, mas também de alma, para que o leite seja bom, natural e forte. Então, ele afirma que a educação ideal ela deve ser recebida pela ama ou quem amamente, e também pelo pai ou preceptor, estando os dois em completo acordo, representando para a criança uma só pessoa. Devemos sempre respeitar a natureza da criança física, psíquica e também emocional. Segundo Rousseau, moldam-se as plantas pela cultura e os homens pela educação. E a tarefa de cultivar a ordem natural e formar o homem conforme as características da natureza começa com o nascimento e se estende por toda a vida. Para Rousseau, a família, principalmente os pais, tem a responsabilidade de conduzir este momento inicial de acordo com a natureza. Para isso, bastaria observar as regras da natureza e o caminho que ela indica. Então, com isso, ele diz que tanto a dor, os primeiros dentes, o enrijecimento dos músculos, as necessidades mais vitais, as mudanças climáticas e os outros recursos naturais proporcionam o desenvolvimento das sensações como os primeiros materiais de conhecimento. Rousseau dizia que a educação do homem começava com seu nascimento, pois desde que nasce, este pequeno ser já é afetado pelo ambiente e também pelos que estão ao seu redor.
Rousseau acreditava que aquele que fosse educado atendendo à natureza, buscando seus valores dentro do próprio homem e não fora destes, visando a construção de um novo homem, for capaz de formar uma sociedade degenerada e corrupta. Isso é lembrado por Rabelo na página 56. Bom, Rousseau define um lugar e um papel exclusivo para a educação, informando que a primeira educação é a mais importante e cabe incontestavelmente às mulheres, mas claro que também ao pai. E é deles a tarefa de conseguir educá-lo em harmonia com a natureza para que a reforma possa ser feita. O homem natural se caracteriza pela sua independência em relação aos outros. Ele é tudo para si mesmo. E ainda, Rousseau vem dividindo a educação em 3 modos. A educação da natureza, que é o desenvolvimento das faculdades e órgãos, a educação dos homens, que é o uso das faculdades desenvolvidas pela natureza, e, finalmente, a educação das coisas, que é aquela aprendida com a experiência. Então, a educação das coisas nos mostra outro traço do pensamento ao colocar a experiência como parte fundamental de sua autonomia e expõe uma das primeiras ideias de um educando que tenha interpretações próprias dos fatos vivenciados e que ele não conseguiria pelo olhar de um historiador, por exemplo. Aquele de nós que melhor souber suportar os bens e os males desta vida é, para mim, o mais bem educado. Isso disse Rousseau lá na página 9, na publicação de 2014. Na republicação, claro. Rousseau, ele ressalta que a forma da educação pública e comum é oposta à forma de educação particular e doméstica. Portanto, na escola, através de seus diferentes espaços, de salas de aula, refeitórios, pátios, é o local onde diferentes crianças com educação particular e doméstica, particulares, se encontram e onde ocorre a educação pública e comum. Então, o autor, ele critica os instrumentos usados para a educação, entre eles a rivalidade, os ciúmes, a inveja, a vaidade, a avidez e o temor vil. Para ele, ao tentar convencer vossos alunos sobre o dever de obediência, por exemplo, juntais a essa pretensa persuasão a força e as ameaças, ou que é pior, a adulação e as promessas. Bom, então, a melhor forma de educação, segundo Rousseau, deve ter sempre em vista a utilidade prática dos ensinamentos. Por isso, antes de lições retóricas das quais a criança pouco entende, é necessário basear a educação em exercícios práticos, como os exemplos do educador. Sendo assim, o aluno deve ser um homem abstrato, genérico, e deve ser exposto e não forçado a todos os acidentes da vida, e não é necessário ensinar as crianças a suportar
suportarem as dificuldades, mas, ao contrário, exercitá-las a sentir e lidar com as mesmas, pois a vida para ele não é medida em tempo, e sim em experiências. Então, Rousseau escreve sobre a maneira como a criança chora, por exemplo, como todas as suas sensações são afetivas, quando são agradáveis, elas desfrutam-nas em silêncio. Quando penosas, elas o dizem em sua linguagem e pedem algum alívio. Todas as nossas línguas são fruto da arte. Então, esta língua não é articulada, mas é acentuada, é sonora, é inteligível. Criticando a educação da época, Rousseau afirma que os mais sábios pretendem-se, ou melhor, prendem-se ao que aos homens importa saber, sem considerar o que as crianças estão em condições de aprender. Procuram sempre o homem na criança, sem pensar no que ela é antes de ser homem. Desta forma, a obra rompe com concepções que tratavam a criança como um adulto em miniatura, exigindo-lhe o que tivesse os mesmos comportamentos dos adultos, não considerando seu desenvolvimento, seus interesses e também as suas necessidades. Então, todo o projeto de educação na primeira infância se desdobra em dois grandes princípios, segundo Rousseau. O primeiro, devemos ajudar as crianças a satisfazer suas necessidades naturais e a desenvolver suas disposições naturais. Segundo, devemos ter cuidado para não proteger ideais, ou melhor, não projetar ideais adultos que possam contaminar seu mundo e criar desejos artificiais, ou melhor, não tratar esta criança como um adulto em miniatura. Então, por esse motivo, a educação para a autonomia deve começar na primeira infância. Bom, é isso que nós temos por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!